Aleluia. Vamos ter um minutinho, irmãos, de oração. Enquanto o Esteves aqui está com o fundo musical. Vamos agradecer a Deus, por mais esse dia maravilhoso. Hoje estamos aqui comemorando o aniversário da nossa apóstola Silene. Mas hoje, se você está aqui hoje, é porque Deus trouxe você até aqui hoje, porque Deus tem uma palavra forte no seu coração. E Deus quer usar cada um de nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Então, no seu lugar, curva a sua cabeça, tire esse um minutinho só, para agradecer a Deus e falar pelas ricas oportunidades que Deus tem te dado no reino, de você estar aqui hoje, para engrandecer somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele. Quantas pessoas hoje queriam estar no seu lugar hoje, quantas pessoas hoje queriam ter a família que você tem hoje, a estrutura que você tem, a igreja que você tem, os apóstolos que você tem. Muitos hoje estão na beira de um caixão chorando. Muitos hoje estão numa beira de hospital, orando pelo seu ente que está na UTI. Quantos nesse momento agora estão aprisionados, acorrentados por diabo? Mas hoje você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, porque o amor de Deus sobre a sua vida é maior do que você consegue entender. O chamado de Deus para a sua vida é maior do que você consegue compreender. E a obediência gera milagres. A obediência gera milagres. Agradeça a Deus então esse um minutinho. E fala assim: Senhor, obrigado, Senhor. Pois até aqui o Senhor tem me sustentado. Pois até aqui a sua mão, Senhor, tem me guiado, tem me guardado, Senhor. Tem me livrado de enfermidade. Obrigado, Jesus, por nós termos uma igreja para congregar. Obrigado, Senhor, por nós termos, Senhor, pastores, Senhor, para nos guiar com a palavra verdadeira, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse local, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esta nação. Obrigado por ter me trazido para cá, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. É motivo de alegria, Senhor, o Senhor está na casa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, só temos que te agradecer, Senhor. Cada lágrima derramada, Senhor, é para ti, Senhor. Cada pulsar do nosso coração, Senhor, é para ti, Senhor. Pois sem ti nada somos, meu Pai. Me perdoa, Senhor, por muitas das vezes esquecemos, meu Pai, de agradecer a ti, Senhor, pelas tuas promessas em nossas vidas, meu Pai. Nos perdoa, Senhor, por muitas das vezes, Senhor, o Senhor tem nos prometido, tem cumprido, Senhor. O Senhor tem feito o seu papel, Senhor. E nós temos deixado de agradecer, Senhor. Mas se hoje nós estamos aqui, Senhor, é porque houve uma palavra do céu em direção às nossas vidas. Se hoje nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor, meu Pai, planejou esse momento para nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Poderia estar em qualquer outro lugar, papai. Mas eu escolhi estar na tua casa, Senhor. Eu escolhi estar na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Amém, Senhor. Obrigado. Eu prometi que eu não ia chorar hoje, mas já quebrei essa promessa. Podem aplaudir ao Senhor, porque é para Deus. Aplaudam com força, porque é para Ele. Só Ele é digno de honra, de glória, de poder. Toda autoridade é para Ti, Senhor. Todos os aplausos é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti. O nosso louvor, nossas palmas, as nossas lágrimas, o nosso choro, o nosso grito, Senhor. O nosso respirar, Senhor, é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, pois até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua promessa em nossas vidas, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar o seu assento, em nome de Jesus. Deus já tem falado muito, irmãos, na casa. E quem está com o coração, irmãos, atento, tem ouvido a palavra do Senhor, e o Senhor tem confirmado a palavra em nossos corações. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 8. Hoje nós iremos acompanhar uma história, as 3 fases de Abraão, que todo crente passa por essas fases. E hoje nós iremos acompanhar
E aquilo que Deus falar contigo, irmãos, guarda. Porque temos que aproveitar, porque Deus ainda está falando na casa. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 8, vai dizer assim: pela fé, Abraão obedeceu. Vocês já pararam para pensar, irmãos, que a palavra de Deus em nossas vidas, a promessa de Deus em nossas vidas, tudo tem um direcionamento? Só que muitos de nós, irmãos, por muitas das vezes, a gente esquecemos as promessas de Deus. Aquilo que Deus tem prometido e aquilo que Deus já tem cumprido em nossas vidas. E o tema da minha mensagem hoje é, glória a Deus, aleluia, as 3 fases de Abraão, a obediência que gera milagres. A obediência que gera milagres. A gente consegue acompanhar, irmãos, que Abraão foi um homem que obedeceu a Deus. Foi um homem que foi temente a Deus. E em troca disso, ele teve muitos milagres na vida dele. E hoje, se você parar para pensar hoje, se você olhar hoje, irmãos, aí fora, esse sol maravilhoso, esse dia lindo que o Senhor preparou para cada um de nós. E hoje nós estamos aqui hoje na casa do Pai, contemplando a grandeza do nosso Deus, através desse dia maravilhoso. E se vocês pararem, irmãos, para meditar, há uns anos atrás, se hoje você está aqui hoje, é porque teve uma pessoa que lá atrás orou por você. Uma pessoa que lá atrás esteve de joelho dobrado, orando por você, hoje está aqui hoje na presença de Deus. Talvez essa pessoa não esteja mais nesse mundo, mas eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ou se ele estivesse aqui, ele estaria orgulhoso de você, porque você está na presença de Deus. Aquele direcionamento, aquela obediência daquela pessoa, te fez colocar hoje onde você está hoje. O início da obediência que rompe limites. Abra sua Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Gênesis 12, do 1 ao 4. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartar-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse versículo, se você ler ele com os olhos humanos, pode parecer muito normal para nós, mas se você prestar bem atenção no versículo, Abraão estava estabilizado. Abraão tinha tudo, Abraão não precisava de nada. O seu pai era um homem de posses, tinha bastante posses. Só que uma ordem veio na direção de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Em outra linguagem para nós hoje, no dia de hoje, irmãos, sai da zona de conforto. Sai da onde você está no conforto. A gente acabou de ver aqui o testemunho dos nossos apóstolos. Você acha que foi fácil para eles obedecer a voz de Deus nesse momento? De largar tudo que tem para largar para obedecer a voz de Deus. Às vezes muitos de nós não compreendemos isso. E uma falha das nossas vidas pode mudar o nosso destino. Uma desobediência pode mudar o nosso destino. Mas se hoje você está aqui, é porque você obedeceu a voz de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela. Sai da zona de conforto. Sai da onde você estava estabilizado. Porque Deus quer mostrar para cada um de vocês, Deus quer mostrar para nós que Ele que está no controle. Que Ele que está no controle de tudo. Que não é os nossos pais, não é os nossos irmãos, não é os nossos familiares que vão nos sustentar. É a mão de Deus sobre nossas vidas. E se Deus colocou você nessa nação, é porque Ele está contigo. É porque Ele está contigo. E é porque você é obediente. Abraão tinha todos os motivos para não ir. Ele tinha todos os motivos para não ir. Ele podia muito bem ficar lá. De falar, essa voz que eu estou ouvindo não vem de Deus. Mas ele era um homem temente a Deus, um homem de fé. E um homem obediente a Deus.
Deus chama Abraão a romper com o passado. Sai da tua terra, da tua parentela. E eu creio que todos nós, irmãos, que estamos aqui, todos nós temos um passado no Brasil. Às vezes pode ser curto, mas temos um passado no Brasil, outros em outras nações. E a dor mais dolorida, irmãos, é a da partida. É aquela que quando você tem que sair da sua zona de conforto e ir para onde Deus está te ordenando ir. Ir para onde Deus quer que você vá. E muitas das vezes, Deus ele vai fazer ordem para nós, vai dar uma direção para nós, irmãos, que vem contra o nosso entendimento, que vem contra o nosso raciocínio. Mas nós temos que ser igual filhos obedientes. Obedecer à voz de Deus. Até aqui, amém? A obediência que abre o primeiro milagre. No versículo 2, farei de ti uma grande nação. Deus, em um versículo, em um capítulo só, Deus então ele faz essa promessa para Abraão. Que na época ainda não era Abraão, era Abrão. Farei de ti uma grande nação. E lembrando que Abraão não tinha filhos. E a coisa mais, irmãos, mais difícil nas nossas vidas, sabe o que é? É quando Deus tem uma promessa para nós, irmãos, e nós temos que esperar. Nós temos que esperar. Aí complica. Porque por nós, seres humanos, nós não temos paciência de esperar aquilo que Deus tem para nós. A gente queremos igual micro-ondas, 3 minutinhos e pronto. Só que a gente vê aqui que em nenhum momento aqui, até aqui, Abraão questiona. Abraão apenas obedece. E quantos de nós, irmãos, quantos de nós, eu falo nós aqui, cristão, filho de Deus, tem desobedecido à voz de Deus? Não tem obedecido à voz de Deus. E às vezes queremos agir por impulso, queremos agir porque eu acho bom isso para mim. Porque é muito gostoso quando a gente faz coisas que nos agrada. E agora coisas que tiram nós do conforto. E aquelas coisas que não agradam a nós. Nós estamos dispostos a obedecer à voz de Deus a este ponto? Abraão não sabe para onde ele vai, mas vai. A promessa surge quando ele dá o primeiro passo. A vida de um cristão, elas são formadas passos a passos. A promessa de Deus, ela vem sobre nossas vidas, mas o que nos direciona é a nossa atitude, é o nosso primeiro passo. É aquele passo que a gente tem que dar para Deus ver que nós tomamos aquela atitude. Só que muitas das vezes, isso nas nossas vidas também é difícil. É dar esse primeiro passo, é difícil, por quê? Porque está gostoso onde nós estamos. Eu creio que muitas pessoas aqui, eu creio que muitos aqui já tiveram promessa de Deus. Eu creio que muitos aqui ainda promessas ainda não se cumpriram, e algumas já se cumpriram. Se você pegar aqui, cada irmão, eu vou usar um exemplo aqui, eu não sei, eu vou usar um exemplo aqui, a Patrícia. Um exemplo, irmãos. Você acha que em algum momento da vida dela, ela imaginou, não, só vai estar eu na igreja. Os meus filhos podem continuar lá em casa, meu esposo pode continuar lá em casa, eu estando na igreja é o suficiente. Eu creio que o desejo dela, do coração dela, era que um dia ela estivesse aqui, com a sua família completa, com sua família na presença de Deus. Só que para isso nós temos que dar esse primeiro passo. E esse primeiro passo qual que é? É a oração, é o joelho no chão. É buscar a presença de Deus cada dia mais. E hoje quando o Alex estava aqui hoje abrindo o culto, hoje irmãos, eu fiquei alegre por ele estar aqui. Eu fiquei alegre por ele estar aqui, irmãos, porque não é fácil, irmãos, você ter hoje uma família hoje estabilizada, uma família hoje na presença de Deus. Uma família obediente a Deus, isso é difícil, a gente vê. Muitas igrejas, muitas pessoas saem e entram, porque não conseguem ser obedientes a Deus, porque não conseguem dar ouvido a Deus, aquilo que Deus quer, porque muitos acham que aquela palavra é do ser humano, só que a pessoa por dentro, a pessoa sabe que aquela palavra é de Deus na vida dela. E hoje eu fiquei muito alegre, porque hoje os filhos delas estão no louvor.
Ele está abrindo o culto, estão envolvidos na obra. Eu estou usando ela como exemplo, mas tem todos nós aqui, as nossas famílias. E aquele que ainda não está, irmãos, o segredo é ser obediente. O segredo é estar com o joelho no chão. Porque Deus tem falado nos cultos. Deus tem usado a vida dos filhos dele para falar. Só que como que está a nossa obediência? Como que está nós na presença de Deus? Nós estamos dando mais valor a quê? A voz do mundo ou a voz de Deus? Porque a voz do mundo, irmãos, é gostoso, é prazeroso a voz do mundo. A voz do mundo nos leva aos prazeres, ao conforto da carne. Só que a obediência à voz de Deus nos tira do conforto e nos leva para o estreito. Porque Deus quer testar cada um de nós para ver como nosso coração está. Aonde nosso coração está? Se está nos bens materiais, se está no dinheiro, se está no trabalho, ou se está em Deus. Então a obediência à voz de Deus, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, não é muito fácil. Não é muito fácil, porque é uma luta. É uma luta contra a carne. É uma luta contra a voz do mundo. É uma luta contra a voz das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é uma luta. Mas Deus tem cumprido a sua promessa. Deus tem cumprido tudo aquilo que Ele tem prometido para ti. E Deus ainda vai cumprir. Você pode achar assim, mas eu já estou velho de idade. Eu já estou com quase 100 anos e não tenho filho. Você acha que Abraão não pensou disso? Quando Deus fala uma coisa para ele, você vai ser pai de grande nação. Você acha que não parou para pensar isso? Mas eu já velho, como que eu vou ser? Mas ele apenas obedece. Porque a gente sabe, irmãos, que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus pode usar, irmãos, o ímpio. Deus pode usar a natureza. Deus pode usar a terra para falar conosco. Só que cabe a nós ser obediente a Deus. Cabe a nós ser obediente a Deus. Porque Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Deus, Ele cumpre. Quantos aqui já não receberam revelações? Eu já recebi muitas revelações. E a gente sabe quando é da parte de Deus. Porque é aquilo que só você e Deus sabe. Só no culto, no quarto. E Deus tem falado. Só que esse achismo nosso, esse não quero, irmãos, atrapalha os nossos ouvidos a ficar sensível à voz de Deus. Isso nos atrapalha, irmãos, nos afasta. E não é isso que Deus quer. Deus tem grandes coisas para nós hoje. Hoje está sendo um culto, irmãos, como todos estão sendo abençoados. Eu me alegro quando eu venho para a casa de Deus, irmãos, porque a gente sente a presença de Deus. A gente glorifica, a gente aplaude ao Senhor, dá aquela vontade de chorar, a gente chora. Dá aquela vontade de pular, eu muitas das vezes dou vontade de correr, mas eu seguro, irmãos. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos alegramos na casa dEle. Porque, irmãos, você aqui não está para adorar os apóstolos, não está para adorar o preletor, não está para adorar o louvor, você está aqui para adorar um Deus. Um Deus que você não vê, mas é um Deus que você sente. É um Deus, irmãos, que você sabe que fala contigo. Ele fala no íntimo, no secreto, nas suas orações. Deus revela para ti. E na vida de Abraão não foi diferente. Deus falava com Abraão, como Deus fala conosco hoje também. Só que a diferença de Abraão naquela época, para nós hoje, era a obediência. É estar sensível à voz de Deus. Quem pode dizer amém? Eu deixei aqui, irmãos, muitos querem o milagre de Gênesis 22, que é quando tudo se cumpre, mas não quer passar o processo que Abraão passou no começo do chamado. Porque querer o milagre, querer a promessa, é muito gostoso, é muito importante. Quantos não querem aqui? Eu tenho muitas promessas a ser cumpridas. Eu queria já para hoje. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E Deus tem falado. Deus tem agido. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque o inimigo, irmãos, ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para tapar os seus ouvidos. Ele não quer que as promessas de Deus cubram na sua vida. Ele quer que você se frustre. Ele quer que você faça as coisas da carne. Ele quer que você ouça a voz do mundo. Porque quando você ouve a voz do mundo, você está indo contra a voz de Deus. E não tem como a voz de Deus se cumprir na sua vida se você está dando ouvido para o mundo.
Então o inimigo, ele vai se levantar todos os dias para te tirar do propósito. Ele vai se levantar todos os dias para colocar coisas na sua cabeça, de falar assim que você não vale nada, que você não é nada, que você não é ninguém. O que você está fazendo na igreja, cheio de pecados? É isso que ele quer em nossas vidas. O inimigo, ele vai lutar todos os dias. Eu até brinco, eu falo que ele faz zangueô, não para de fazer zangueô. Por quê? Porque ele quer. Só que cabe a nós, ao ponto que nós estamos de obediência com Deus. Às vezes o nosso milagre, ele pode estar amanhã. Nosso milagre pode estar hoje. Mas como que está o nosso coração para Deus? O que está preenchendo o seu coração? O que está preenchendo o seu coração? São coisas de Deus? O Pedro falou aqui hoje, na abertura hoje, eu achei maravilhoso. Isso que ele falou. Se o seu coração estiver com entulho, não tem como Deus falar no seu coração. Não tem como Deus falar, agir no seu coração, sendo que o seu coração está preenchido com outras coisas. A Bíblia nos diz que é um coração puro, voltado para Deus. E para nós termos esse coração puro, voltado para Deus, nós temos que tirar tudo o que nos afasta de Deus. Tudo que está acumulado dentro de nós, toda idolatria dentro de nós temos que tirar do nosso coração e preencher com a palavra de Deus. Preencher com aquilo que Deus tem para nós. Isso que ele falou é maravilhoso, porque quando você está numa casa cheia de coisas, você fala, você não escuta aquele eco. A sua voz, ela morre ali, ela fica seca a sua voz. Agora, quando você está numa casa ampla, aberta, sem móveis nenhum, quando você fala, aquela voz amplia. Isso foi maravilhoso, é assim que é a voz de Deus. Quando a gente tira todas as coisas do nosso coração, a voz de Deus, ela amplia, fica clara dentro de nós. A gente não deixa se contaminar com outras vozes não preenchem o espaço de Deus em nossas vidas. Só que tudo para isso é obediência. Amém? Deus estabeleceu uma aliança de destino com Abraão. A promessa nasce. Sai da tua terra, da tua parentela, e farei de ti uma grande nação. Então aí já começa a promessa de Deus agir na vida de Abraão. A promessa de Deus começa a agir aqui, só que já foi concretizado no mesmo capítulo. Isso leva um tempo em nossas vidas. Isso leva um tempo. A promessa forma caráter em nós também. Aquilo que nós esperamos de Deus, isso forma caráter dentro de nós. Porque nós temos que aprender a lidar com a paciência. Nós temos que aprender a confiar em Deus, mesmo se está demorando ou se é rápido. Deus nos ensina em todo o tempo a confiar nele em todos os momentos de nossas vidas. Não é só naquele momento que você está passando pelo casamento tribulado, ou não é naquele momento que você está passando com seus filhos desviados, não é naquele momento que suas famílias estão com enfermidade. Deus não quer somente nesses momentos. Deus também quer nos momentos bons. Ele quer ver o seu coração no momento bom. Ele quer ver você com dinheiro ou sem dinheiro. Ele quer ver a sua atitude, como que está o seu coração, como está a sua obediência à palavra dele. E isso não pode preencher o nosso coração. As coisas do mundo não podem preencher o nosso coração. Isso que nos afasta da presença de Deus. É isso que nos tira da presença de Deus. E isso não pode. Abraão, ele foi um cara obediente. Ele foi obediente até o fim, nós iremos acompanhar aqui nos capítulos. E ele teve as suas promessas cumpridas. E não foi apenas uma promessa, foi muitas promessas na vida dele. Principalmente o desejo do coração dele, aquilo que ele mais queria. O que você mais quer da parte de Deus? Aquilo que você pediu em oração. Aquilo que Deus sabe no secreto. Só que ainda não chegou o tempo. Porque se não chegou o tempo, porque ainda algo está preenchendo o seu coração. Algo está tirando Deus do seu coração e preenchendo com outras coisas. Só que fala assim para o seu irmão do seu lado, fala assim, a partir de hoje, o meu coração vai ser preenchido somente com Deus. É isso. É fácil, Alexandre, mas é fácil a gente estar aqui na frente pregando. Irmãos, a palavra corta primeiro em nós. Não é fácil. Não é fácil, irmãos, a gente fazer essa purificação no nosso coração. Isso é com o tempo. Ou você acha que Deus ele se alegra quando você levanta domingo pela manhã
E você fala assim, nossa, mas hoje acho que hoje eu vou sair. Estou precisando sair, sabe? Meu corpo está precisando sair. Desestressar um pouco. Vamos para o Biwaco. Vamos numa churrascaria. Vamos no Mac. E sabendo que o seu lugar está reservado aqui, ó. Deus estava aqui te olhando aqui, esperando você chegar. Só que essas coisas, essas mínimas coisas que às vezes aos nossos olhos, a gente fala assim, não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Você já parou para pensar que um domingo que você deixa de vir para a igreja, uma madrugada que você deixa de orar, um dia que você deixa de ler a Bíblia, é aquele momento que Deus fala assim, eu estou te esperando. Eu quero preencher o seu coração. Eu quero invadir o seu coração, eu quero queimar o seu coração. E nós trocamos. Já falaram isso aqui muitas vezes, mas infelizmente, irmão, isso aqui, irmãos, é uma arma de destruição na vida do ser humano. Isso aqui é uma arma de destruição na vida do ser humano. Porque já fizeram cálculos de quantas horas o ser humano costuma passar num celular. E quantas horas costuma passar lendo uma Bíblia. Ou costuma a hora passar com o joelho no chão. Se vocês pegarem, quem tem familiares que são crentes de antigamente, acho que sua família o Rodrigo é berço cristão. Antigamente não tinha essa época de WhatsApp, Instagram. O que a mãe dele fazia nas horas vagas? Eu tenho quase certeza, 100% de certeza, que era joelho no chão. Era joelho no chão, era consagração, era busca. Se hoje ele está aqui hoje, pregando, louvando a Deus, é porque aquela mulher estava com os joelhos no chão. Aquela família estava com o joelho no chão. Foi gasto tempos, foi investido tempo, obediências, para aquela família estar aqui hoje. Só que muitos de nós, às vezes, não entendemos, irmãos, essa promessa de Deus na nossa vida. A gente não consegue entender, porque nossos olhos são pequenos, aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus prometeu para nós. E é fácil a gente esquecer das promessas de Deus. É muito fácil esquecer das promessas de Deus. Aqui na igreja a gente aprende a tudo anotar. E quando você não anota, automaticamente a nossa mente, ela exclui aquilo que já se passou o tempo. A nossa mente, ela acaba excluindo aquilo que já se passou um tempo. E aquilo já costuma não dar mais valor. Aquilo costuma não ter mais valor. Só que a promessa de Deus continua de pé. A promessa de Deus, ela continua para cada um de nós. Basta a gente crer. Agora a gente vai ver o desejo de Abraão de ter um filho. Abram sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 3. Glória a Deus. Gênesis 15, do 1 ao 3. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quero parar aqui rapidinho. Abraão também ele era sujeito também às mesmas paixões que nós. Abraão também era sujeito também às mesmas vontades que nós. Abraão aqui ele tinha acabado de sair, de passar de uma guerra, onde 5 reinos se levantaram, 4 reinos se levantaram contra 5 reinos, e onde o seu parente Ló, ele foi sequestrado. E Abraão foi lá e ajudou, trouxe Ló de volta para aquilo. E toda a guerra há um cansaço. Só que Deus aqui no versículo aqui, Deus está falando assim para Abraão: Abraão, você passou por luta, Abraão. Você passou por guerra, Abraão. Mas eu sou o teu escudo. Deus não está falando aqui, você passou por prova, não vai passar mais. Você passou por luta, não, você não vai passar por luta mais. Não, Deus está dizendo aqui para Abraão: por mais que você passe por lutas, que mais que você passe por provas, eu sou o teu escudo. Eu estou contigo. Provas vão vir. Aflições vão vir, levantes vão vir. Mas a minha palavra se cumpre na sua vida. E a sua palavra para mim se cumpre. Aí hoje você para meditar hoje. Aquilo que você já prometeu para Deus, você está cumprindo? Eu já fiz isso com Deus já. De falar: não, Senhor, a partir de hoje, eu vou ser isso, aquilo. E nós temos cumprido com a nossa palavra com Deus?
E lembrando que a palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. O que Deus promete, cumpre. E Deus aqui está falando, eu sou o teu escudo. Eu estou contigo. Pode vir o que for, pode se levantar o que for, mas eu estou contigo. Amém? Continuando. Então disse Abraão, Senhor Jeová, quem me has de dar? Pois ando sem filhos, e mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão, eis que não tens dado semente, e eis que nascido na minha casa será o meu herdeiro. Abraão aqui então, ele expõe o desejo do seu coração para Deus. Fala, Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor é meu escudo. Eu sei que o Senhor aqui está comigo, Senhor. Mas eu não vou ter um herdeiro, eu não vou ter um filho. Esse era o desejo do coração de Abraão. Esse era o desejo que ele tinha. Ele queria ser pai. E essa promessa na vida dele vai começar a ser gerada. Só que isso leva um tempo. E às vezes a nossa idade, a nossa caminhada cristã, a gente acha que aquelas promessas, que aquele milagre nas nossas vidas, já não vai acontecer mais. Porque já se passaram muitos e muitos anos. Só que a promessa de Deus ainda continua. Então Deus renova a promessa em meio à espera. No mesmo capítulo 15, no versículo 5. E vai dizer assim, ó. Então levou Abraão fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes assim, essa será a tua semente. Você imagina a cabeça de Abraão naquele momento. Quando Deus fala para ele assim, Abraão, peraí, Abraão, calma. Você quer ter filho? Calma, Abraão. Vai lá para fora. Está de noite, vai lá para fora. Sai dessa tenda, sai desse secreto. Vai lá para fora. Olha para o céu, você consegue contar quantas estrelas tem? Você consegue contar as estrelas? Você consegue contar as areias do mar? Não. Essa será a tua descendência. Abraão queria o quê? Um filho. Só que a promessa de Deus em nossas vidas é muito maior do que aquilo que nós pedimos. É muito maior do que aquilo que nós pedimos. E é assim que Deus pede, é assim que Deus quer para nós. Deus, como um Pai maravilhoso, Ele sempre quer algo maior em nossas vidas. E nós pedimos coisas pequenas. Só que Deus quer coisas grandes. Só que para grandes milagres, grandes entregas. Nós vemos aqui, irmãos, que eu não cheguei a pegar o começo da igreja tudo. Mas a gente começa a ver o caminhar da igreja. Alguns irmãos contam para mim que era mato para todo lado, macaco para todo lado, irmãos. E às vezes aos olhos da pessoa, os apóstolos estão malucos, estão doidos. Comprar um lugar daquele, no meio do mato, cheio de macaco, mato para todo lado. O que pode dar ali? O que pode sair dali? Só que tinha uma promessa. Só que a promessa de Deus estava sobre a vida deles. Uma direção estava sobre a vida deles. Às vezes, aos nossos olhos, naquele momento, a gente não consegue enxergar. Só que hoje, quando você vê hoje tudo isso aqui, bonito, arrumado, pago, perfeito, é prazeroso. Muitos querem estar aqui, hoje. Mas quantos quiseram estar lá, no processo? Eu creio que você conta na ponta dos dedos. Os que ficaram juntos, que permaneceram. Assim é a nossa vida. Eu estou usando essa ilustração da igreja para a gente ver como que é a nossa caminhada cristã. A gente quer algo bom, a gente quer algo grande, para já. Mas não quer passar pelo processo. A gente não quer passar lá atrás, a nossa caminhada, passo a passo. Ser obediente a Deus. Porque a obediência gera milagres. A obediência gera curas. A obediência da palavra de Deus. Amém? Então Deus levou Abraão para fora. Pode contar, Abraão? Não posso contar. Então assim eu farei na sua vida. Assim eu farei na sua vida. O que eu tenho para ti é algo maior. É algo grande que você não pode nem contar. E Abraão creu. Um erro que quase atrapalha o milagre. Que todos nós conhecemos, ou quase todos conhecemos, sobre Agar e Ismael. Abram sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1,
ao 3. A pressa atrapalha o propósito. A pressa impede a nossa bênção. A pressa impede o nosso milagre. Gênesis 16, versículo 1 ao 3. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, e Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão e seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. A promessa foi para quem? A promessa foi para Abraão. O que Deus tinha ali, Deus tinha falado com ele. Deus já tinha mostrado para ele. Só que a pressa de nossas vidas, a pressa de nós queremos antecipar as bênçãos de Deus, nos atrapalha de conquistar a promessa daquilo que Deus tem para nós. Então Agar, como muitos conhecem, ela quis dar aquela, Sarai, ela quis dar aquela ajudinha para Deus. Não, já que eu não posso gerar filhos, então pega a minha serva, e através dela eu vou gerar um filho. E já não vou ser mais aquela mãe órfã, aquela mãe que não vai ter filhos. Então ela quis ajudar a Deus, só que isso não era o que Deus tinha para a vida deles. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós antecipamos, que não vem da parte de Deus. A espera no Senhor é dolorosa. É dolorosa. Mas a pressa atrai ruínas. A pressa em nossa vida atrai ruínas. Por isso que além de ser obediente à voz de Deus, nós temos que ter paciência e esperar no Senhor. Paciência e esperar no Senhor. Pedir aquela confirmação se aquilo que Deus tem para nossas vidas mesmo é para esse tempo. É para esse momento. Não tomar por antecipado. Querer ajudar a Deus. Eu passei por um processo parecido com esse. Estava aqui na igreja, e eu falei bem assim para Deus, eu falei assim: Senhor, eu acho que eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender aqui. Eu acho que eu já passei a experiência que eu queria passar. Só que agora acho que eu vou lá para o Brasil. Lá tem a nossa igreja lá, sabe? Vamos tomar conta lá, vamos erguer a igreja, vamos ganhar almas. O pensamento do ser humano. Só que não sentia paz no coração. E a Priscila sempre falava para mim: você já foi orar? Eu falei assim: não, já orei já, mas não estou sentindo paz. Então isso vem de Deus? Isso não vem de Deus, irmãos. Por quê? Porque nós, seres humanos, irmãos, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a primeira coisa que a gente quer fazer é correr, é fugir, é sair. Porque é ruim você estar na zona de campo de batalhas. Só que a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, mais uma vez, vem sobre nós. Tipo assim, esquece Brasil. Esquece Brasil. Foi quase essas palavras que Deus falou no nosso coração. Esquece Brasil. Esquece. Isso não te pertence mais. Igual a gente brinca, né? Isso não te pertence mais. Esquece. E nós temos que ser obedientes à voz de Deus. Como a apóstola Silene acabou de falar. A filha dela, 16 anos, irmãos, você tem noção do que é isso? Você largar uma criança, vamos dizer, porque filho para nós é criança. Está com 30 anos ali, sempre vai ser nossas crianças. Chorando, larga lá. E você ser obediente à voz de Deus. Aí hoje muitos veem, irmãos, eles honrados. Mas é fácil. Com a igreja que tem, é fácil. É fácil ser honrado assim, desse jeito. Sabe, é fácil. Mas e o que largou lá atrás? Eu estou usando eles, o apóstolo também, estou usando eles como exemplo. Ilustrando já com a visão também de Abraão, com a história de Abraão. Porque isso, irmãos, aos nossos olhos, quando a gente não passa por aquilo, é fácil. Só que agora, quando você passa por aquilo, a tendência é correr. A tendência é fugir. Amém? Todos estão entendendo? No meio do processo, a ansiedade tenta produzir promessas humanas, mas Deus diz: o filho será por meio de Sarai, de Sara.
A promessa de Deus foi que os filhos saíam da carne dele, do casamento dele. Não por outra pessoa. E o interessante, que aí eu até brinquei com a Priscila em casa, eu falei assim, interessante, né? Porque quando Deus muda o nome deles, de Abrão para Abraão e Sarai para Sara, Deus tira uma letra do nome dela e acrescenta no nome de Abraão. Aí ela até ficou assim, mas por quê? Eu falei assim, porque quando você desobedece, Deus tira. E quando você obedece, Deus acrescenta. E ela ficou assim, mas logo com ela, com mulher, não podia ser com outro profeta, não. Brincando com ela, com a mulher. A mulher, mais uma vez, ali tentando o homem a enganar, irmãos, a cair. Né, irmãos? Mas fala assim, aqui não tem isso. As mulheres daqui são o quê? Virtuosas. São cheias da presença de Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor aqui por isso? As mulheres aqui da igreja são bênçãos, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? A obediência precisa permanecer mesmo quando o tempo contradiz o que Deus falou. Aí é o que eu sempre falo, aí que está. A obediência, irmãos, a obediência leva tempo. A obediência, irmãos, leva tempo. Leva tempo. Mas o nosso galardão é grande. O nosso galardão é grande. Nós temos que ter fé para isso. Amém? Deus anuncia o impossível. Isaac então está agora a caminho. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 18, no versículo 10. Então aquilo que Abraão mais desejava na terra como homem carnal, estava para acontecer. Gênesis capítulo 18, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Eu não queria falar mais uma vez da mulher, mas a gente vai acabar falando mais um pouquinho o que aconteceu. Deus, mais uma vez, Deus vai e fala. O filho de vocês vão vir através de vocês. Através de vocês. Então Abraão ali, eu creio, irmãos, que Abraão ali se alegrou. Por mais que a Bíblia fala que ele já é bem de idade, irmãos, mas a gente vê que para Deus nada é impossível, porque a gente pega hoje homens com 40, 50 anos, irmãos, para levantar da cadeira já dá um trabalho. Agora você pega Abraão, com mais de 90 anos, irmãos, imagina, ainda gerar filhos. É só Deus que faz ali. Só Deus. Olha a palavra de Deus. Sara ri da promessas. Gênesis 18, 12. A mulher, às vezes, nem sempre, às vezes, a mulher são um pouco duvidosas. Às vezes, são um pouco duvidosas. Às vezes Deus está ali falando e ela ainda está duvidando. Deus está ali falando, olha, pois eu vou fazer isso aqui. Mas será? Mas eu comigo? Quem diria que Deus ia usar uma apóstola no Japão? Mas eu? É você. Eu já soube um pouquinho dessa história já. Não quero não, você não quer. Mas Deus, é você, minha filha. É você. Não, eu não, mas quem sou eu? Vem outro para cá, traga outro. E Deus falou, então às vezes, foi curada. Às vezes, as mulheres, irmãos, são um pouquinho teimosas. Às vezes. Olha o que vai dizer aqui em Gênesis, capítulo 18, no versículo 12. E assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda eu deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho, mas qual o prazer que eu vou ter sobre o meu esposo, ou sobre ele, sobre mim, nós já de idade, e gerar filhos? Quer a promessa? Pede a promessas, e quando Deus fala da promessa, duvidamos. Deus está falando, eu vou te dar. Eu vou te dar. E quando a promessa chega na nossa porta, a gente duvida. Eu falo da Sara, mas muitos de nós, homens também, duvidamos. Duvidamos daquilo que Deus tem para nós. Não acreditamos na promessa de Deus. Pedimos, mas quando chega, a gente faz igual Sara, ri. Mas eu? Eu? E você acha que Deus, ele se alegra com isso? Deus não se alegra com isso, irmãos. Porque Deus está falando assim, você não pediu, o seu coração não quer, não é isso que você quer? Eu vou te dar. E quando a promessa chega, a gente duvida. Amém?
Mas Deus confronta ela. Haveria coisas difíceis demais para o Senhor? Então, quando Deus fala ali com Sara, o anjo ali ouviu Sara rindo e falou assim: Sara, você está rindo, Sara? E ainda ela quer negar, ainda fala: não, não ri não. Não, você riu, Sara. Há algo impossível para Deus? Você ainda tem dúvida ainda do que Deus pode fazer na sua vida? Então, uma exortação, um corte rápido na vida de Sara. Rápido. Você não está pedindo, você não quer. Não importa se vocês já estão de idade já. Você viu como que foi aqui o encontro dos nossos apóstolos? Eu tenho certeza que foi aquela roupa que conquistou ela, que marcou a vida dela. Eu tenho certeza, porque 2 vezes marcou a vida dela, foi a roupa. Vocês repararam isso, irmãos? Então Deus usa os seus métodos, irmãos. Deus usa os métodos para te atrair para a bênção. Só que aí vai como nossos olhos estão. A primeira vista dela, irmãos, não é isso. Mas pode ver que na segunda já mudou. Na segunda já mudou. Na terceira, quarta, quinta, aí foi até hoje. Você viu como está hoje? Hoje ela já falou que já tem mais roupa já. Já está mais arrumado já. E certeza que aquela camiseta lá, quando eu posso voltar para o Brasil, vai pôr no quadro. Falar, ó, essa aqui, ó, foi que eu conquistei essa minha varoa preciosa. Tenho certeza. Quantos podem aplaudir ao Senhor aqui, em nome de Jesus? Glória a Deus, irmãos. Hoje é dia de festa, irmãos. Hoje é dia de festa. Deus está na casa. Deus está falando, irmãos, que a promessa sobre a sua vida ainda não morreu. Muitos de nós queremos enterrar a promessa de Deus, mas Deus hoje nos trouxe aqui hoje, irmãos, para falar que a promessa dele sobre a sua vida ainda está de pé. Que hoje é para você se alegrar. Hoje é para você se alegrar na presença de Deus. Que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Não importa a idade, Deus vai cumprir na sua vida. Amém? Gênesis capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado. Ao tempo quê? Mais forte, ao tempo quê? Está muito fraco, só que está mais forte o Renan. Ao tempo de? Determinado, que Deus lhe tinha dito. Então foi o tempo determinado, não foi o tempo de Abraão. Não foi o tempo de Sara, foi o tempo que? Determinado por Deus. Porque o momento do milagre de Abraão era naquele momento. Se Deus tivesse às vezes dado Isaac antes, quando Abraão ainda era novo, talvez ele tinha se desviado. E eu vou trazer um fato aqui importante, eu não trouxe aqui escrito, eu esqueci, me perdoa, mas eu vou trazer um fato aqui muito legal, e vocês podem procurar, está na Bíblia. Abraão, antes do nascimento de Isaac, Abraão costumava fazer o quê? Levantar os altares para Deus. Em todos os lugares que Abraão passava, ele levantava altares para Deus. Só que depois que Isaac nasce, ele para de levantar altar. E aí que está o erro do ser humano. Porque quando nós pedimos um milagre, quem aqui já fez isso? A gente faz campanha de oração, faz jejum de Daniel. Se for possível, tenta na cova dos leões. A gente faz. Só que quando a bênção chega em nossas vidas, a gente para. Já consegui o que eu queria. Agora estou tranquilo agora. Quantos aqui às vezes já não pediram casa? Nós temos pessoas, pediram casa, Deus deu casa. Não vou para a igreja mais. Quero carta, eu quero um carro, Deus deu carta. Já não vou para a igreja mais. Eu quero a cura do meu filho, Deus dá cura, o filho some. Isso acontece até dia de hoje. Há quantos mil anos atrás não aconteceu? E até hoje isso ainda acontece na igreja, acontece na nossa parente, acontece nas nossas vidas. Então é um tempo que determinado. Não é no seu tempo. É um tempo determinado. Então Isaac veio no tempo determinado, no tempo certo que era para ele vir. Amém? Glória a Deus. Então chegamos ao momento mais profundo da vida de Abraão. Agora ele está apenas obedecendo com os pés. E ele está obedecendo com o coração. Não está mais obedecendo com os pés, mas com o coração, devido à sua idade. O nascimento de Isaac. Abra sua Bíblia agora em Gênesis 21, no capítulo 1 e 7. Para quem gosta de ler a Bíblia, hoje é o dia. Gênesis capítulo 21. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. O versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque,
seu filho. Abraão tinha quantos anos? Então, um milagre que desafiou a biologia. Irmãos, isso não é a biologia, como fala, a ciência consegue explicar uma coisa dessa, irmãos. Porque um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos ainda conseguir primeiro se abraçar, que é o mais difícil, e ainda gerar um filho, a ciência não consegue explicar isso. A ciência não explica isso, irmãos. Não explica. Porque quando você casa, só quem é casado aqui, irmãos, as solteiras vão se acostumando, porque é assim, casou, irmãos, é de longe. Te amo. Te amo. Não, estou brincando, irmãos. Nós temos que ser com a nossa mulher quentes, fervorosos, estar lá junto com ela abraçando. Mas eu estou brincando, irmão. Imagina você um homem de 100 anos e uma mulher de 90, isso praticamente, para nós é impossível. Se a gente pegar os nossos avós, vamos falar dos nossos avós, não de nós. Nossos avós, irmãos, era a avó na cozinha fazendo comida, o vô no sofá vendo o jogo, deitavam já, acordavam e cada um já ia para o seu lado já. Você não via abraço, era difícil. Então você consegue imaginar ali, irmãos, Abraão ainda com 100 anos, gerando filhos? Se não for a mão de Deus, se não for a promessa de Deus cumprir na vida dele, irmãos, eu não tenho o que explicar, não tenho o que falar. Eu não tenho como falar. Mas uma coisa que eu tenho para falar, eu falo. A promessa de Deus se cumpriu na vida dele. A promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Amém? Vamos lá então. Milagres poderosos. Isaac chegou, né? Deus é fiel então para cumprir o que promete. Amém? Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Então nesse momento eu ainda não acabei, mas eu gostaria que vocês ficassem de pé. Gostaria que o Pedro, cheio da unção do Espírito Santo de Deus, fosse naquela bateria hoje, Pedro. E aquela bateria hoje vai sair fogo, Pedro. Em nome de Jesus. O nosso tecladista aqui não precisa nem falar, né, irmãos? Que ele, olha, já é ungido já, irmãos. É que esse é o nome de Jesus, irmãos. Então, que neste momento, vocês podem apagar um pouco a luz. Vamos declarar, irmãos, que esse Deus de promessa, Ele é sobre nossas vidas. O Deus de promessa, Ele é sobre a vida de cada um. E aquilo que Deus prometeu para você, irmãos, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir ainda nessa terra. E a promessa maior que nós temos, sabe qual que é? É o no céu. É morar com Ele no céu. Então, se nenhuma dessas promessas aqui da terra te alegrar, lembra que tem uma promessa lá do céu para você, te esperando. Em nome de Jesus. Canta, toca, Pedro. Muita unção, Pedro. Pode, aumenta. Declara que esse Deus, Ele é na sua vida, esse Deus de milagre. Glória a Deus, aleluia. Isso. Vamos fazer um lindo coral para Deus hoje. O que Deus é na sua vida. Os milagres que Deus já fez na sua vida já. As promessas que Deus já fez na sua vida. Aquilo que já se concretizou na sua vida. Declara com a sua voz bem alto, que esse Deus é o Deus de milagre. Esse é o Deus de milagre em nossas vidas. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Glória a Deus, aleluia. Você quer ver uma coisa? Segura a voz. Fica com o instrumental. O instrumental continua, Pedro, instrumental, mais alto. Mais alto, Pedro, vamos lá, mais alto. Vamos fazer um coral para Deus. Mais alto, Pedro, mais alto. Ó, eu vou contar então até 3. No 3, todos nós vamos declarar bem alto que esse Deus, Ele é Deus de milagre. Amém? Vamos lá então, o coral para Deus. Vai, Pedro, deixa Deus te usar. É 1, é 2, é 3. Todo mundo junto, coral para Deus, vai. Deus de milagre. Glória a Deus, aleluia. Declara isso para Deus. Declara que esse Deus é o Deus de milagre em nossas vidas. Deixa Deus tocar no seu coração. A promessa que Deus fez para você ainda não morreu. Vai se concretizar. Declara o quanto esse Deus, Ele é maravilhoso na sua vida. Esse Deus de milagre, esse é o Deus de milagre que nós servimos. Esse é o Deus de milagre. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Pode tomar o seu assento, glorificando e adorando ao nosso Deus. Podem acender a luz. Eu só gostei de fazer isso, irmãos, porque é maravilhoso.
nós declararmos para Deus o quanto esse Deus de milagre, Ele é poderoso em nossas vidas. E hoje, como nada, é um dia de festa, irmãos. Então é um dia de nós nos alegrarmos na presença de Deus. Deus de milagre, Deus de promessa. Amém, irmãos? E agora a gente vai começar para uma outra fase muito difícil. O teste mais difícil, Deus pede aquilo que Ele mesmo deu. Esse agora é um ponto, irmãos, que é muito difícil na vida de um cristão. Porque quando a gente pede algo para Deus, Deus, eu quero ir para o Japão, quero ser usado para o Japão. E Deus nos concede isso. Deus nos concede o desejo do nosso coração. Só que se passa o tempo, aquilo que Deus concedeu para você, começa a tomar o seu coração. Começa a tirar o espaço de Deus do seu coração. Então, onde Deus aqui, Ele vai fazer a prova com Abraão. Deus, Ele quer saber se aquilo que Ele deu para Abraão está tomando o lugar dele no coração dele. E muitas das vezes, é isso que acontece com nossas vidas. Nós pedimos algo, Deus com seu todo amor e misericórdia, Ele nos concede aquilo. Só que às vezes a gente deixa aquilo dominar o nosso coração, preencher o nosso coração e tirar o espaço de Deus. Gênesis 22, capítulo 1 e 2, diz assim, ó: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Abraão esperou décadas por isso, por esse filho. E num certo dia Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero o Isaque. Pega o teu filho, Abraão, pega o teu filho que você vai sacrificar ele para mim. E se você pegar a Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver Abraão em nenhum momento, irmãos, questionando Deus sobre isso. Você não vai ver ele questionando Deus, irmãos, e nem falando com Sara, porque talvez se ele tivesse falado com Sara, a Sara tinha falado para ele assim, você está maluco, essa voz que você ouviu não é de Deus, como que pode uma coisa dessa? Se aquilo que a gente pediu para Deus, Deus não deu, e agora Ele quer para Ele, não tem como, essa voz não é. Mas Abraão se levanta pela madrugada, pega 2 dos seus moços, pega Isaque, pega a lenha, e fala, vamos. Eu digo para mim mesmo, que essa caminhada de Abraão foi uma das piores caminhadas da Bíblia. Porque você está caminhando ali, irmãos, com seu filho. Você está vendo a Isaque tinha aproximadamente entre 16 e 17 anos, então ele já tinha um ótimo entendimento. Então você consegue imaginar 3 dias de caminhada, Abraão andando com seu filho da promessa do lado dele, sentindo a respiração de Isaque, ouvindo talvez pela última vez a voz de Isaque. Você imagina como que estava o coração daquele homem? Que obediência era essa com Deus? Que obediência era essa com Deus? Em nenhum momento desta caminhada até o monte, Deus fala com ele. Deus, em nenhum momento, Deus conforta o coração dele. Deus fala com ele. Deus deixa ele lá, ir sozinho, para ver. E hoje, você consegue imaginar hoje, para quem são pais aqui, você consegue imaginar você andando com seu filho 3 dias numa estrada, e você saber que você vai ter que sacrificar o teu filho para Deus. Eu estou usando filho, irmãos, mas é aquilo que está tomando o lugar de Deus no seu coração. O que você tem que sacrificar que está tomando o lugar de Deus no seu coração? Porque aquilo que você mais ama, que toma o lugar de Deus no seu coração, é aquilo que você precisa retirar, é aquilo que você precisa sacrificar. E eu estou usando aqui a ilustração de Isaque. Você consegue imaginar isso? A promessa que ele sempre pediu, a promessa que ele sempre esperou, e agora tem que entregar para Deus? Você já parou para pensar nesses 3 dias, como que foi Abraão, caminhando com seu filho, o seu filho carregando a lenha, o fogo? Só, irmãos, um pai hoje consegue entender uma dor dessa. Eu só de pensar, eu já fico angustiado, irmãos, com isso. A obediência
Que obediência era essa que nós temos que ter? Que obediência é essa que ele teve? Em nenhum momento questionou a Deus. Em nenhum momento falou para Deus, falou, Senhor, mas por que ele, Senhor? Deus podia ter pedido qualquer outra coisa para ele. Ele tinha muitos gados, ele tinha muitos animais. Deus podia ter pedido qualquer coisa para ele. Mas Deus quis testar a fé dele. Deus quis testar o coração dele. Para saber se o coração de Abraão estava somente em Deus. E isso que Deus quer para nós hoje. Deus quer saber onde está o seu coração. Aonde está o seu coração, em que ponto, em que nível que está a sua obediência com a voz de Deus. Em que ponto que está? O que está tomando o lugar de Deus no seu coração? Isso é para nós refletirmos nesse dia de hoje. Amém? A obediência no limite é a fé que sobe o monte. Quando Abraão está subindo lá, e ele chega naquele lugar, a Bíblia vai dizer que Abraão ele ergue os olhos e vê o lugar que ele teria que sacrificar o filho dele. Então se ele ergue os olhos, creio que Abraão estava andando assim, irmãos, ó. De cabeça baixa, pensando, ouvindo a voz do seu filho, e falando, cada dia que passa, está mais perto de eu ter que sacrificar aquilo que eu mais amo, aquilo que eu tanto amo, aquilo que eu tanto esperei. Então Abraão ele ergue os olhos e vê aquele monte, onde Isaac seria sacrificado. Então quando ele chega naquele lugar, ele fala assim para os moços, vocês ficam aqui, sobe eu e o menino. E naquela subida para o monte, Isaac vai fazer a pior pergunta que um pai pode ouvir. Pai, cadê o animal? Cadê o sacrifício? E Abraão sabendo que o sacrifício seria ele. Essa é a pergunta mais dolorida para um pai. E hoje Deus está te fazendo essa pergunta. O que você tem sacrificado para Deus? O que você tem colocado no altar para Deus? O que está pegando, está tomando o lugar de Deus? É muito bom a gente vir aqui, irmãos, pregar, a gente vir aqui cantar, a gente vir aqui dançar, a gente vir limpar a casa de Deus. Mas o nosso coração está na casa de Deus, o nosso coração está voltado para Deus. Como é que está o nosso coração perante ao Senhor? Porque é isso que Deus quer de nós, Ele quer um coração puro, voltado para Ele. E quando Ele chega naquele lugar, irmãos, eu creio também que é um outro dos piores momentos da vida de Abraão. Porque ele chega naquele monte lá, irmãos, ele é obrigado a amarrar Isaac, porque eu creio que se Isaac não fosse amarrado, se Isaac soubesse que seria ele, Isaac com 16, 17 anos, ele correria. Ele falaria muito bem, meu pai está ficando maluco, porque eu? Tantos animais que ele já sacrificou, tantos altares que ele já levantou para Deus, por que eu agora? Você imagina para um pai ter que amarrar o seu filho, colocar o seu filho deitado no altar, e pegar aquela faca. O primeiro corte começou no coração dele. O primeiro sangue derramar ali começou dentro do coração dele. Porque a gente lê a história de Abraão, a gente lê fácil, porque a gente já sabe o final. Só que naquele momento que ele estava passando, você imagina, você já parou para pensar que mesmo em dor, mesmo em sofrimento, a obediência prevaleceu? Ele tinha tudo, irmãos, ali para desistir naquele momento. Ele tinha tudo para falar assim para Deus, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais, chega. Mas como isso? O Senhor me pede aquilo que eu tenho, o meu filho. Ele tinha todos os momentos, ele tinha todas as oportunidades, irmãos, para desistir daquilo. Só que Deus, antes dele dar grandes milagres em nossas vidas, Ele espera até a nossa última atitude. Ele espera até o último momento para liberar o milagre em nossas vidas. Porque Ele quer ver se até o último momento você vai ser fiel a Ele. Ele quer ver se até aquele último momento o seu coração, sua obediência vai estar somente nele. Então você imagina um pai amarrar o teu filho, colocar ali no altar, pegar o cutelo, a faca, e saber que naquele momento o filho dele seria sacrificado. Você consegue imaginar a mente de um pai passar por isso? Que obediência é essa? E eu fiquei me perguntando por muitos dias, que obediência é essa? Que obediência é essa de Abraão? Com a palavra do Senhor, com o direcionamento do Senhor. Ele não questiona.
E às vezes Deus dá um direcionamento para nós. A primeira coisa que a gente quer fazer é questionar Deus. A primeira coisa que a gente quer fazer é falar, mas por que eu? E não para quê? Às vezes o nosso milagre só depende da nossa atitude. Às vezes algo na nossa vida estão travadas, porque ainda nós não ouvimos a voz de Deus, não obedecemos aquilo que Deus quer para nós. Isso nos trava a nossa vida. A bênção está por um fio. Só que a voz do Senhor vai bradar do alto céu. Porque Deus viu que o coração de Abraão estava nele. A gente viu que o coração de Abraão estava somente em Deus, não estava nos familiares, não estava nos bens materiais, estava voltado em Deus. E é isso que Deus quer para nós hoje. Aonde está o seu coração? Como que está a sua obediência? Isso é para nós refletirmos hoje. Como que está o nosso coração para Deus? Amém? O milagre aparece no momento em que a obediência se completa. O cordeiro estava preso no arbusto. Então, quando Abraão subia por um lado do monte, com o sacrifício que era Isaque, o sacrifício verdadeiro já subia pelo outro lado. Quando Abraão subia por um lado, a providência já subia pelo outro. Deus sempre, quando Ele manda você fazer algo, a providência já está a caminho. Você lembra de Elias com os corvos? Quando Deus ordena Elias, eu já ordenei os corvos que ali te sustente. Então quando Deus manda você ir para algum lugar, a providência já está a caminho. Só que a gente não consegue enxergar, porque somente Deus, somente Ele que está fora do tempo, somente Ele que é o início e o fim, o alfa e o ômega. Não conseguimos compreender. Amém? Gênesis capítulo 22, estou terminando, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Você consegue imaginar a alegria daquele homem, irmãos? Quando ele fala assim, eu consegui cumprir, eu consegui permanecer firme, eu consegui permanecer inabalável, a minha fé se manteve firme. Quando Deus fala, você não vai mais sacrificar Isaac, o sacrifício está ali atrás. Você imagina a alegria desse pai, em desamarrar o seu filho novamente, em saber que aquele filho não seria sacrificado, porque ele foi o quê? Obediente. Obediente à palavra de Deus. Isso é maravilhoso para nossas vidas. Isso é exemplo para nossas vidas, como nós somos obedientes à palavra de Deus. Porque o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós, irmãos, é maior do que nós conseguimos entender e compreender. Quantos aqui tem promessas de Deus a se cumprir? Eu tenho muitas promessas. Eu tenho muitas. Quantos crê que a partir de hoje essas promessas vão ser desatadas? Quem crê que a partir de hoje essas promessas, irmãos, vão começar a ser liberadas em nossas vidas? Porque hoje você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. E é o que Deus está te dizendo hoje. Seja obediente. Em nome de Jesus. Amém? A provisão já existia, mas só à vista no topo do altar. Então a provisão já estava, irmãos, à vista. Só que o foco de Abraão ali estava em Isaac. Só que Deus já tinha mandado a providência. Amém? Conclusão que eu fiz aqui, irmãos, são as fases que todos nós crentes temos. Eu já gostaria de chamar um grupo de louvor. Já estou encerrando. Em nome de Jesus, gostaria que os irmãos ficassem de pé para glorificar e exaltar o nome de Deus, irmãos. Hoje eu não vou pedir, irmãos, para que ninguém fique orando, ou para que ninguém, mas vamos hoje somente agradecer a Deus. Porque hoje é dia de festa, hoje é dia, porque quando Deus fala em nossos corações, irmãos, isso é muita alegria, porque Deus tem pressa em cumprir aquilo que está planejado em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então no início Deus nos chama a romper. No meio, Ele nos fortalece na esperança. E no fim, Ele nos leva a lugar para entrega total. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê, irmãos, que essa palavra hoje vai ser transformadora em nossas vidas hoje? A partir de hoje, irmãos, nós vamos ser obedientes à palavra de Deus.
Vamos dar ouvido à voz de Deus, irmãos. Aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, irmãos, as nossas bênçãos vão ser liberadas para nós, irmãos. Porque Deus tem falado. Deus tem falado em nossos corações. Deus tem falado. E hoje, irmãos, hoje, através desse louvor agora, você mesmo no seu lugar, você vai falar com Deus, você vai pedir para Deus tirar tudo o que estava pegando, tomando o lugar dele no seu coração. Tudo que estava tomando o lugar de Deus no seu coração, você vai pedir para Deus tirar hoje. Você vai falar para Deus hoje que você somente quer o seu coração voltado para Ele. Em nome de Jesus. E para finalizar, em Hebreus capítulo 6, versículo 13, vai dizer assim, ó: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou as promessas. Glória a Deus. Quando podem aplaudir ao Senhor aqui por esta palavra em nossas vidas? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Porque Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Então neste momento, irmãos, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E através desse louvor, conversa com Deus. Fala para Deus tirar tudo do seu coração, tudo que está te afastando de ser obediente, tudo que está atrasando a promessa de Deus em suas vidas. Nós já sabemos que Deus está na casa. Nós já sabemos, irmãos, que Deus tem falado conosco. Tira esse momento de festa, esse momento de alegria, esse momento em que Deus está falando conosco. Adore a Ele. Abra o seu coração. Às vezes muitos de nós, irmãos, estamos com o nosso coração trancado para a palavra de Deus. Estamos com o nosso entendimento. Só que hoje Deus está falando contigo hoje. Deus está falando contigo hoje. Eu quero você de volta. Eu quero você de volta. Seja obediente. Eu tenho promessas. Eu tenho promessas na sua vida para se cumprir ainda. Aquilo que você pediu para Deus em secreto, Deus está pronto para te liberar isso. Esse é o Deus de milagre da sua vida. É aquele que Deus que te tirou da escuridão, te tirou das trevas e trouxe hoje você para a casa dele, para a luz, para receber essa palavra de esperança, de fé, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Use aquilo que você tem de melhor para adorar a Deus. Use aquilo que você tem de melhor para adorar a Deus. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor. O ouvido do Senhor está atento à sua oração, ao seu pedido. Tire esse momento agora. Tire esse momento para adorar a Deus. Entrega os seus planos no caminho do Senhor. Lembra dos livramentos que Deus te deu. Se você não tem nada para lembrar, lembra dos livramentos que Deus te deu. Se hoje você está de pé, é porque a mão de Deus te sustentou. Se hoje você está de pé, é porque o Deus de milagre foi na sua vida. Se a sua família está na igreja hoje, é porque o Deus de milagre trouxe eles aqui. Se os seus pais hoje estão na igreja, é porque o Deus de milagre trouxe eles aqui. Se você não tem o que lembrar, lembra das curas. Lembra das curas que Deus fez na sua parentela. Lembra das curas que Deus fez na sua vida. Se lembra das promessas de Deus. Se lembra de tudo aquilo que Deus prometeu para você. Esse é o Deus de milagre que nós servimos.
Esse é o Deus de promessa que nós servimos. Esse é o Deus que está na casa, está pronto para atender as suas orações, liberar as promessas na sua vida. Começa a lembrar das promessas, começa a lembrar dos milagres que Deus te fez. Hoje era para você estar morto, mas Deus te deu a vida, te deu a oportunidade novamente. Lembra das palavras de Deus sobre a sua vida, da onde Deus te tirou. Se lembra? Esse é o Deus de milagre. Esse é o Deus de promessas. Esse é o Deus de milagre, esse é o Deus de promessa. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, adora ao Senhor. Não se importa com a pessoa que está do seu lado. O importante é que Deus está aqui. O importante é que os olhos de Deus estão voltados para ti. Esse Deus é bom. Esse é o Deus de milagre. Esse é o Deus de milagre. Esse é o Deus de milagre em nossas vidas. Glorifica a Deus. Aplauda ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Deus mais forte, mais forte. Vamos separar esse momento para aplaudir ao Senhor. Você no seu lugar aí, fala palavras para Deus hoje. Continua aplaudindo ao Senhor. Você no seu lugar, fale aquilo que você tem coragem de falar para Deus. Deus, você é bom, Deus. Você é maravilhoso, Senhor. Você é tremendo, Senhor. Você é o Deus de promessas, papai. Deus gosta de ouvir a sua voz. Deus gosta de ouvir a sua voz. Deus está com saudade de ouvir o seu clamor. Deus está com